Olá, o tema do nosso bate-papo hoje é morte e velhice. Mais especificamente, o medo da morte em pessoas velhas ou idosas. Eu sou a Lida Milazzo, sou psicóloga com muito orgulho e sou apaixonada pela vida. Por isso, o meu trabalho é justamente levar o conhecimento para que as pessoas consigam viver cada vez melhor. Então, vamos lá? Vamos falar sobre o medo da morte na velhice? A velhice já é uma situação um pouco delicada, no sentido de que as pessoas acham que não são produtivas porque aposentou, porque agora os filhos saíram de casa, não tem ninguém mais em casa, né? O ninho vazio. Então, existem várias questões que permeiam essa fase. Por isso que eu falei que ela é um pouco mais delicada nesse sentido. Mas isso já tem mudado também, que é muito bom. Cada vez mais a gente tem visto pessoas idosas, né, pessoas velhas, com uma disposição, com muito mais garra, estudando, com muito mais vontade, às vezes até do que nós, que somos mais novos, ou ainda pessoas mais novas que eu. Bom, então, quando a pessoa já atinge, né, essa idade, né, ali acima dos 60, 65, que a gente chama de idoso, essa pessoa, ela começa a vivenciar a proximidade da morte, tanto do outro quanto a própria morte. Porque ali começam a grande maioria das mortes, né, de amigos, de familiares. Então, essa pessoa cada vez está mais em contato com o tema morte. E por não sabermos, né, o que será depois e por a morte ser uma questão inevitável, o medo vai se fazendo cada vez mais presente. Às vezes até o medo da vida ali que eu podia ter vivido e não vivi, então eu fico com medo de morrer e não ter aproveitado, não ter dado tempo de fazer o que eu queria fazer. Geralmente, né, as pessoas, especialmente agora, nos últimos tempos, as pessoas idosas, elas querem cada vez mais independência, mais autonomia, né, de poder ir e vir, dos seus cuidados pessoais, dos seus cuidados financeiros. Então, a gente tem visto cada vez mais essa crescente, né, dos idosos estarem mais independentes, né, ter mais autonomia. Mas quando acontece o adoecimento, muitas vezes não é possível essa autonomia. É claro que, vamos supor que esse paciente esteja hospitalizado, ali tem um limite dessa autonomia. Se ele estiver em casa, o que for possível dar autonomia, sim, né? Mas dentro do que é possível. Então, a questão do se trocar, né? Da questão da higiene pessoal, da alimentação, tudo isso perpassa ali na cabecinha, né, dos pacientes. Aqui no caso, pacientes idosos. E em contrapartida, quando não tem possibilidade dessa autonomia, né, dessa liberdade, o paciente pode se sentir mais triste, amedrontado, angustiado. Então, é importante que a gente entre em contato com essas questões do paciente idoso para entender qual é a angústia, de onde vem essa angústia, né? Se é realmente o medo da morte e se é o medo da morte, ele está ligado a quê? A deixar o familiar, deixar de aproveitar a vida como gostaria, o medo do que vai acontecer depois, ou a gente pode pensar em questões que não foram resolvidas.
Então, a gente precisa entender, dar o suporte e o apoio para que esse paciente consiga fazer o que for possível dentro daquele quadro de enfermidade. Então, a gente vai, né, trabalhando com esse paciente uma forma que ele consiga, né, minimizar todas as questões, né? Algumas às vezes é possível a gente tirar, né, resolver todas as questões, outras a gente vai minimizar. Então, é nosso papel enquanto psicólogo, né, fazer esse atendimento, esse acolhimento. E não é só dentro do hospital, né? A gente pode fazer esses atendimentos em casa, né, na casa do paciente. A gente pode trabalhar em home care, né, que é o atendimento domiciliar, no próprio consultório, num contexto de abrigo. Então, tem vários locais que a gente pode trabalhar com esse idoso, né, com esse paciente, e a gente não precisa restringir o atendimento só ao hospital quando essa pessoa já está, né, ali adoecida, acometida com alguma enfermidade. É preciso que nós, enquanto profissionais, nós possamos ser apoio, né, conforto para esse paciente no que ele deseja, no que ele precisa falar, né, e para que ele se sinta acolhido, se sinta respeitado e se sinta ouvido. A gente percebe muito, né, vamos dizer, a reclamação mesmo, de pacientes idosos que ninguém quer me ouvir, ninguém tem paciência de me ouvir, né? Antes eu tinha minha casa cheia de amigos, hoje eu já não tenho ninguém. Então, o estar próximo desse paciente ajuda ele, mesmo que seja num processo de psicoterapia, no consultório, uma vez por semana. Isso já é apoio pro idoso, né? Essa escuta aí atentiva, sem julgar, né? Se ele fez alguma coisa no passado, se ele quer fazer alguma coisa no futuro, isso a gente não tem que julgar, né? Se fez e se tá certo, se tá errado, não é o nosso papel. Mas o nosso papel é incentivar para que, se tem algum sonho, tem alguma coisa que seja possível fazer ainda, que faça, né? Que a gente ali planeje e veja a viabilidade. Porque não adianta a gente estimular esse paciente e o projeto que ele tem não ter ali uma viabilidade, né? Porque senão vai causar ainda mais frustração, mais tristeza. Bom, mas voltando lá ao medo da morte. Então, quando esse paciente se vê diante desse medo da morte, o importante, né, é a gente ir trabalhando com ele todos os medos que vão surgindo. Porque tem medos que são, vamos dizer assim, infundados. Como é que ele aprendeu, como é que aconteceu, como é que é a cultura, como é que é a espiritualidade, se ele tem alguma religião, se não tem, em que ou quem acredita. Isso também faz parte desse processo, né? E, inclusive, essa questão da religião e do medo da morte, eu fiz um outro vídeo que você pode assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, a gente ir trabalhando esse medo da morte e tendo fontes de apoio, porque sim, a espiritualidade, a religião, ela pode ser essa fonte de apoio para que o paciente desmistifique algumas coisas, para que ele encontre as respostas que ele necessita, que seja, né, dentro ali dos livros que são referentes à religião que a pessoa tem ou à espiritualidade que a pessoa tem. Então, trabalhar essa espiritualidade pode ajudar muito em relação à questão do medo da morte. Então, a gente vai abarcando cada situação da vida dessa pessoa que pode minimizar esse sofrimento. Cada vez mais ele entender que aquilo ali é mais um ciclo que ele está passando, né? Porque já teve o ciclo da vida ali, mais uma etapa da vida, né?
a etapa do nascimento, né, que passou por uma outra fase, da infância que passa para a adolescência, é uma outra fase, da adolescência para a adultez é outra fase, né? E aí a velhice. E da velhice, né, uma outra fase desse mesmo ciclo. Não é um ciclo diferente, é o mesmo, né? Vamos fazer círculo aqui, não é linha reta. Então, é o mesmo ciclo, só que esse ciclo agora está se fechando, porque é o momento de uma outra passagem, né? Se existe essa passagem para algum lugar, né, como algumas religiões colocam, aí vai muito da religiosidade da pessoa. Ou se não, o ciclo fechou e se encerra por aqui, a gente vai trabalhar com esse paciente essa questão do ciclo se encerrar por aqui, né? Então é muito importante. Percebe o tanto que é importante a gente ver em que o paciente acredita? Né? Às vezes a gente fala assim, mas não pode trabalhar a religião. Não, a gente não vai trabalhar a religião, a gente não vai chamar ele para ir para a missa, para o culto, para palestra, a gente não vai fazer isso. A gente vai aproveitar o que o paciente tem, que ele vê como apoio, para poder fazer intervenção e que essa questão que ele acredita seja fonte de apoio. Então, a gente não vai trabalhar a religião, a gente não vai fazer oração com o paciente, né, ou reza, ou prece, enfim. Né? Aqui eu tô tentando trazer nomes aí para não enviesar para nenhuma religião. Então, a gente vai trabalhando cada quesito que o paciente vai trazendo, né? E a gente precisa, às vezes o paciente não sabe nem do que ele tem medo, ele sabe que ele tem medo, né? Ali de morrer. Mas é alguma coisa antes, é alguma coisa depois, a gente tem que investigar, né? É importante a gente entender esse contexto. Bom, e vamos lá, né? Continuar a cuidar, a levar apoio para essas pessoas, para que elas consigam refletir e entender os seus momentos de vida, porque a gente não tem receita, não tem uma regra, cada paciente é de uma forma e a gente, enquanto profissional, já sabe disso, mas a gente pode cada vez ir melhorando. Bom, e eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. A gente sempre está colocando aqui novos vídeos. E tem também o meu site. Lá tem muita informação. Vou deixar os links aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!